Olá! Vamos falar de uma abordagem que está mudando as regras do jogo no desenvolvimento de software, o desenvolvimento guiado por especificações, ou SSD. Especialmente para quem já usa IA no dia a dia, entender essa metodologia pode transformar completamente o fluxo de trabalho. Quem usa assistente de IA para programar conhece bem aquele ciclo de tentativa e erro, né? A gente fica ali na torcida para a IA finalmente entender o que a gente quer. O sonho mesmo era que ela simplesmente soubesse o que fazer. Mas a real é que os modelos de IA, por mais incríveis que sejam, são ótimos em achar padrões, mas ler mentes ainda não é o forte deles. Eles precisam de instruções bem claras para acertar. E isso acaba levando a um fenômeno que estão chamando de vibe coding. Sabe? É quando a gente joga um prompt meio geral para a IA, tipo esse aqui da esquerda, e basicamente força a máquina a adivinhar os detalhes. E o resultado? Quase sempre é um código que não faz bem o que a gente esperava. É para resolver exatamente isso que o SDD entra em cena. A ideia é parar de torcer para a IA adivinhar. Em vez disso, entregar para ela um contrato, sabe? Um documento claro, sem espaço para dúvida, que diz exatamente o que precisa ser construído. E aqui está o pulo do gato do SDD. A ideia fundamental é essa. O código vira um detalhe da especificação, e não o contrário. Isso quer dizer que a especificação é quem manda, é a fonte da verdade. O código, ele só obedece e torna aquilo realidade. Para a gente entender bem o poder do SDD, vamos passar por 4 pontos. Primeiro, um tutorial do fluxo de trabalho. Depois, vamos ver como isso turbina a IA. Em seguida, como dá para começar a usar. E, por fim, o que isso significa para o futuro do desenvolvimento. Então, bora pro tutorial. Vamos ver na prática como funciona o SDD, desde a criação da especificação até a hora de validar o código. O fluxo do SDD se divide em 4 fases, bem lógicas, uma depois da outra. Cada etapa se apoia na anterior, o que deixa o processo todo bem amarradinho, coeso e estruturado. A primeira fase, especificar, é onde a gente define o que o software tem que fazer. É o total oposto do jeito tradicional, né? Que muitas vezes a gente já sai programando com uma ideia vaga na cabeça e só depois, se dá tempo, tenta documentar. A segunda fase é a de planejar. Pensa que é como fazer a planta de uma casa antes de começar a levantar as paredes. É aqui que definimos como o software vai ser construído, detalhando a arquitetura e as regras do jogo. Tudo para não ter surpresa ruim lá na frente. Aí sim, na terceira fase, a gente vai implementar. É a hora de pôr a mão na massa. Mas olha só, não é sair escrevendo código de qualquer jeito. Cada linha de código segue o que foi definido na especificação e no plano. E geralmente o trabalho é feito em pedaços pequenos, que dá para ir testando e garantindo a qualidade desde o comecinho. E para fechar, a quarta fase, validar. É a hora da verdade, de responder a pergunta: o código faz o que a especificação mandou? Aqui, usamos testes automatizados para ter certeza que a especificação continua sendo a chefe. É uma vantagem e tanto, se a gente pensar que no método tradicional, a documentação quase sempre vira peça de museu. Ok, o fluxo de trabalho está entendido, mas por que essa abordagem tão estruturada é uma virada de chave para quem trabalha com inteligência artificial? É agora que a mágica acontece. E os resultados, bom, são de cair o queixo. Alguns estudos mostram que só de fornecer para a IA especificações bem feitas, revisadas por humanos, já dá para reduzir os erros no código em até 50%. É uma melhoria gigantesca. E isso acontece basicamente por 2 motivos. Primeiro, porque acaba com a ambiguidade e isso diminui muito os erros. A IA não precisa mais adivinhar, ela tem um roteiro claro. E segundo, porque o trabalho pode ser dividido. A gente consegue quebrar a especificação em partes e colocar vários agentes de IA para trabalhar ao mesmo tempo. E a boa notícia é que para começar a usar o SDD não precisa ser uma mudança radical de uma hora para outra. Pensa nisso como um espectro de rigor. Dá para escolher o nível que faz mais sentido para o projeto e para a equipe. No nível mais leve de entrada, a gente tem o Spec First. É perfeito para dar o pontapé inicial em uma nova funcionalidade com o IA. Ele dá aquela clareza que a gente precisa no começo, mas sem o compromisso de ter que manter a especificação para sempre. Ótimo para prototipar e experimentar. Subindo um degrau, tem o Spec Anchored. Esse é o ponto de equilíbrio para a maioria dos sistemas em produção. Aqui, a especificação e o código evoluem juntos de mãos dadas. E para garantir que eles estão sempre em sincronia, a gente usa testes automatizados. Mudou o código, os testes rodam e conferem se ainda está tudo conforme o combinado. E no nível máximo de rigor, chegamos no Spec as Source. Aqui o negócio é sério. A especificação é o código-fonte.
O código mesmo é sempre gerado de forma automática a partir dela. Isso já é bem comum em áreas supercríticas, como o software de carro, onde a precisão é tudo e não pode ter erro. Isso nos leva a uma diferença crucial, que este slide mostra muito bem. Documentos de design antigos eram conselhos, sugestões. Já as especificações do SDD são lei, são regras que a automação garante que sejam seguidas. No fim das contas, essa mudança toda na forma de desenvolver software acaba tendo um impacto profundo no papel de quem trabalha na área, nas habilidades que vão ser mais valorizadas. O foco sai um pouco de escrever linhas e linhas de código e vai mais para a arte de definir requisitos com precisão e de orquestrar os agentes de IA. O papel de quem desenvolve passa a ser mais o de um arquiteto do sistema, um maestro dessa orquestra de IAs. Então, o que vimos foi como o desenvolvimento guiado por especificações pode transformar nosso fluxo de trabalho, diminuir erros e nos ajudar a colaborar de forma muito mais eficaz com a IA. E isso nos deixa com uma reflexão final. Conforme a IA avança e fica mais poderosa, será que a habilidade mais valiosa vai deixar de ser programar e passar a ser a capacidade de escrever uma especificação perfeita? Fica aí o pensamento.